Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Dando sequência a nossos estudos, hoje nós vamos refletir sobre o artigo Júpiter e alguns outros mundos, da Revista Espírita de março de 1858. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima. E por ele você pode acessar esses estudos anteriores e outros estudos feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem, nós vimos no artigo anterior Kardec desenvolver um raciocínio sobre a pluralidade dos mundos, a partir de uma premissa, a premissa de que repugna a razão crer que na imensidão dos universos seja a Terra o único mundo habitado por espíritos. E ele vai então cotejar suas ideias com as notícias trazidas pelos espíritos, para concluir conosco sobre os mundos habitados por diferentes espíritos em diferentes graus de adiantamento, mundos de diferentes categorias, em que os espíritos reencarnariam à medida que alcançassem um grau de perfeição compatível com o estado desses mundos. Muito bem, no nosso artigo de hoje, Kardec vai continuar a refletir sobre o tema pluralidade dos mundos, inicialmente recordando conosco a escala espírita, que foi por ele analisada no mês anterior, em um artigo do mês anterior. E ele vai, então, nesse momento, inicialmente, reafirmar para nós alguns pressupostos doutrinários muito importantes. A existência do mundo dos espíritos e dos mundos corpóreos, nos quais reencarnam nos mundos corpóreos espíritos em diferentes graus de adiantamento, e Kardec aproveita para afirmar para nós a solidariedade entre esses dois mundos. Ele propõe que nós imaginemos as condições dos mundos habitados, a partir das condições dos espíritos que neles reencarnam, nos valendo das características desses espíritos descritas na escala espírita. Antes de prosseguirmos com as observações de Kardec, importa dizer que exatamente nesse momento se afirma a solidariedade entre os dois mundos, porque os espíritos reencarnarão em mundos compatíveis com o seu adiantamento moral, com o seu adiantamento moral e intelectual. Então, nessa compatibilidade reside a solidariedade, a ideia de solidariedade entre esses dois mundos. Então, Kardec agora vai imaginar esses mundos habitados e ele nos propõe imaginarmos com ele um mundo habitado por espíritos da nona classe. Vamos recordar, espíritos da nona classe, espíritos impuros. Certamente esse mundo guardaria as mesmas características desses espíritos que nele reencarnam. Sendo espíritos impuros, seria um mundo onde o mal prevaleceria, onde reinariam soberanos o egoísmo, as paixões, a satisfação dos gozos grosseiros, a inveja, o ciúme, a cupidez.
Os mundos, se fossem, imaginando agora outros mundos, aqueles habitados por espíritos imperfeitos, a classe dos espíritos imperfeitos de qualquer das cinco ordens grupadas, espíritos levianos, pseudo-sábios, neutros. Esse mundo seria caracterizado também pela ausência do bem, pelo predomínio do mal, muitas vezes disfarçado pela presença de espíritos com uma inteligência jamais desenvolvida, mas ainda desinteressados do desenvolvimento moral, de usar a sua inteligência para pensar as questões éticas, as questões da moralidade. Muito bem, nesse mundo, ainda seria mais forte, ainda seria o mais forte, não é? Que determinaria as leis, guiados sempre estes mais fortes, sempre guiados pelo interesse pessoal. Não seriam capazes de construir leis justas e as leis construídas ainda beneficiariam o forte em detrimento do fraco, mantendo o jugo e a escravização das classes inferiores, a desigualdade presente nesses mundos. Muito bem. Imaginando agora um terceiro modelo de mundo, esses mundos agora, esse mundo que nós vamos imaginar, onde reencarnassem espíritos bons da segunda ordem na escala espírita. É, ai, 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 me enganei. Então, nesses mundos, não é? Ainda onde a prevalência seria do mal, possivelmente nós encontrássemos alguns espíritos bons da segunda ordem na escala espírita, mas esses seriam uma minoria e seriam certamente vítimas dos maus. No entanto, a presença desses espíritos nesses mundos, onde ainda existisse a predominância do mal, seria importante, porque eles lançariam nessas sociedades viciosas, como Kardec as define, as primeiras ideias de uma convivência possível mais humana, mais equitativa e caridosa, ou seja, eles lançariam, né, nesses mundos as primeiras sementes do bem. E antes de passarmos para um terceiro modelo de mundo, muito importante nós refletirmos sobre a observação de Kardec quanto à presença de conceitos novos voltados para a justiça social em um meio ainda vicioso, podendo essa percepção de novas ideias desencadear comportamentos hipócritas, onde o mal estivesse disfarçado de bem, ou seja, a presença da hipocrisia nas sociedades. Muito importante para a gente pensar isso no mundo onde as pessoas gostam de repetir o ditado: faço o que eu digo, não faça o que eu faço. Muitas vezes esse não faça o que eu faço, camuflado, escondido, através das máscaras de bondade, respeito e compreensão, não é verdade? Muito bem. Um terceiro modelo, ele diz, Kardec, vamos continuar essa viagem, imaginando agora os mundos onde reencarnem espíritos de uma segunda ordem, onde o bem prevaleça sobre o mal. Embora, ele diz, o mal ainda exista, não esteja exterminado, ausente nesses mundos,
nesses mundos já haverá a ascendência do superior sobre os inferiores sem opressão. E essa ascendência será conquistada, determinada pela superioridade moral. E Kardec diz para nós que, embora os diferentes graus de desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral, dos habitantes desses mundos, e é tão bonito isso, o homem não terá mais necessidade de defender-se uns dos outros, ninguém vai querer mal ao próximo, ninguém se apropria do que não lhe pertence, ninguém procura viver em detrimento de seu vizinho. Diz ele, tudo respira benevolência e amor. Os homens não procuram prejudicar-se mutuamente. Não existe ódio absolutamente. O egoísmo é desconhecido e a hipocrisia não teria objetivo. Kardec traz para nós essa possibilidade de nós idealizarmos, imaginarmos mundos mais felizes, certamente, do que este mundo em que nós ainda vivemos. Então, o que é que nós vemos nesse primeiro momento do nosso artigo? Kardec dialogando consigo mesmo nessa viagem que ele faz através do pensamento, buscando de maneira racional avaliar a probabilidade de haverem mundos habitados por diferentes espíritos em diferentes graus de adiantamento intelectual e moral. Isso é muito importante nós registrarmos. E ele afirma, então, as consequências que tiramos deste quadro, embora apresentadas para nós de maneira hipotética, não são menos racionais. E cada um de nós pode deduzir o estado social de um mundo qualquer conforme a proporção dos elementos morais de que dispomos constituído. E adiante ele ainda coloca nessas suposições, nas suposições dele, essas suposições, corrigindo, podem perfeitamente ser a expressão da realidade. Então, para a gente perceber o pensamento de Kardec, reafirmando ainda suposições, uma viagem que ele faz, não é, para imaginar essas diferentes condições dos mundos. Depois que ele faz esse primeiro apanhado, vamos dizer assim, ele volta sua atenção para as condições da Terra. Vamos aqui adiante. E ele vai, então, concluir conosco, e aí é mais fácil para nós, estar a Terra em uma das últimas posições ainda nessa escala dos mundos, e é muito importante porque, e interessante perceber que ele lembra para nós o momento em que a presença de Jesus foi necessária na Terra para conduzir os homens à prática do bem. Aí são palavras nossas, mas a vinda de Jesus à Terra como um missionário para modificar um pouco o teor das ideias e dos comportamentos e dos sentimentos do homem àquela época. Muito bom. A partir desse momento, então, no artigo, Kardec vai nos apresentar algumas notícias trazidas pelos espíritos, vamos aqui adiante, que se manifestaram nas reuniões mediúnicas assistidas por ele. Segundo ele, em centenas de comunicações, e aí é muito importante, diz ele, ele, Kardec, em que foram apreciadas em seus mínimos detalhes
essas comunicações, sondados os pontos fracos e os pontos fortes, observadas as similitudes e as contradições, nelas achamos, diz Kardec, todos os caracteres da probabilidade, buscando a correlação existente entre as diferentes comunicações, pelo menos quanto a seus pontos capitais. Importantíssimo, não é? Nós percebermos aqui o método de Kardec na análise das comunicações. Verificação dos mínimos detalhes, pontos fracos, pontos fortes, similitudes e contradições entre as comunicações, para se verificar a possibilidade de uma correlação entre essas diferentes centenas de comunicações recebidas. E ele então se propõe a passar para nós as notícias que os espíritos trouxeram sobre a vida em diferentes mundos, dizendo para nós que são informações dadas a título de ensinamento, mas que cada um de nós é livre para dar mais ou menos importância àquilo que melhor lhe parecer. Muito bem. Ele vai, então, apresentar agora a palavra dos espíritos, ele passa a palavra para os espíritos, melhor dizendo, apresentando breve comentários desses espíritos sobre a condição dos mundos, mundos do sistema solar conhecidos por nós. Eles dizem da Terra, a Terra habitada por espíritos de terceira ordem, uma parte insignificante de seus habitantes, daquelas últimas classes da segunda ordem, os espíritos bons, benévolos, é, um mundo onde espíritos missionários, esses bons e benévolos da segunda, da última ordem da segunda classe, não é? Seriam uma exceção. Dizem os espíritos que Marte seria ainda menos adiantado do que a Terra. Ali reencarnariam, permaneceriam espíritos exclusivamente da nona classe, espíritos impuros, então lá o mal predomina soberano. Falam de Mercúrio e Saturno, que vem depois da Terra, onde já há nesses planetas a superioridade nesses mundos, a superioridade numérica de bons espíritos, que tem preponderância sobre os espíritos inferiores. E da presença e da superioridade numérica desses bons espíritos resulta, então, uma ordem social mais perfeita. Relações menos egoístas, consequentemente, existências mais felizes. Sobre Urano e Netuno, ele diz que seriam ainda superiores a Mercúrio e Saturno. Os elementos morais desses dois planetas, formados na grande maioria de espíritos de segunda ordem, sendo os homens que ali vivem infinitamente mais felizes do que nós que vivemos na Terra, porque lá não tem mais que sustentar as mesmas lutas, nem sofrer as tribulações que sofremos na Terra, assim como não se veem expostos a vicissitudes físicas e morais. E desse segundo momento de apresentação das notícias trazidas pelos espíritos, Kardec conclui para nós, trazendo notícias sobre Júpiter. E ele se estende um pouco mais
nessa apresentação dessas notícias sobre o mundo, o globo Júpiter, dizendo que de todos os planetas é o mais adiantado em todos os sentidos. Reino exclusivo do bem e da justiça. O estado feliz dos seus habitantes. Kardec vai descrever para nós, né? E aí seria interessante que nós projetássemos na nossa tela mental essas condições, que poderemos um dia viver em uma terra renovada. Olha o que ele diz, desse mundo feliz, que é Júpiter, um mundo habitado por espíritos de segunda classe, onde a superioridade moral desses espíritos se reflete nos seus envoltórios materiais, os corpos em que eles estão encarnados nesse mundo, a partir, consequência, da própria condição de seus corpos espirituais, como sabemos dessa ligação. Corpos menos materiais, envoltórios mais leves, menos sujeitos a moléstias, sobretudo aquelas originadas pelos excessos de todo o gênero e pela devastação das paixões. Nesses mundos, a alimentação, dizem os espíritos, está em analogia com essa organização eterizada. Não seria uma alimentação suficientemente substancial para os nossos espíritos, nossos estômagos, ainda grosseiros, não é? Mas a nossa alimentação seria demasiadamente pesada para os espíritos, para os estômagos, estou errando na hora de falar estômagos, os estômagos desses espíritos, com esses corpos mais leves, né, e menos sujeitos a moléstias. Então, uma alimentação composta de frutos e de plantas que eles aproveitam do próprio ambiente em que vivem, onde nós lembramos, Kardec já fez a observação de que na progressão dos mundos tudo progride, inclusive todos os seres vivos, as plantas, os animais, ele vai comentar, não é? Então, são plantas também, ele diz, com emanações nutritivas que elas aspiram do ambiente onde elas vivem. Olha que interessante isso. E o desenvolvimento dos espíritos também nesses mundos, aqui adiante, é muito mais rápido, e a infância dura apenas alguns meses. Muito bem. Esses envoltórios leves, ainda uma outra informação, propicia o desprendimento mais fácil dos espíritos, a emancipação da alma. Capítulo do Livro dos Espíritos, perguntas 400 adiante. A emancipação da alma se dá com mais facilidade, porque os corpos são mais leves, e os espíritos, então, com muito mais facilidade, entram em comunicação pelo pensamento, uns com os outros, embora nesses mundos não esteja excluída a linguagem articulada. As possibilidades da alma são maiores, assim como a emancipação da alma, e em decorrência da emancipação da alma, a segunda vista é uma faculdade permanente. Eles percebem adiante, lembrando a segunda vista também lá no Livro dos Espíritos, não é? E então eles se manifestam com mais facilidade do que espíritos na nossa condição, porque vivemos em mundos ainda mais grosseiros e mais materiais. Também a intuição deles é maior, não é? Porque tem uma consciência isenta de remorsos. Que importante isso, né?
em decorrência também da consciência isenta de remorsos, a morte não causa para eles nenhuma apreensão e eles a veem como uma simples transformação. Kardec fala ainda um pouquinho sobre os animais, não é? Que também é. Então, ele fala da presença de animais nesses mundos, mas animais também com corpos em condições diferentes daquelas que nós conhecemos, nos animais que vivem nesse nosso mundo, nesse nosso estágio evolutivo. É muito interessante uma afirmativa quando ele diz que é, esses animais são encarregados da execução de obras manuais. Isso está falado aqui, mas não está muito bem explicado. De que eles servem aos homens que se ocupam de atividades puramente intelectuais e de que para esses animais os homens são assim divindades e que têm poder sobre eles sem jamais oprimi-los. Bastante interessante essa observação. Muito bem. Como diz Kardec, fica aí a nosso critério avaliar possibilidade dessa probabilidade, melhor dizendo, de estar correta essa informação, de ser realmente assim. Cotejando quando quisermos, com outras obras ou com outras referências que nós tenhamos. Adiante, Kardec fala ainda de dois outros espíritos que se comunicaram, e ele aí cita esses espíritos, Bernard Palissy e Victorien Sardou, penso que é assim que se pronuncia. Esse Bernard, ele diz aqui, viveu um espírito que viveu no século XVI e que se propõe a trazer para Kardec uma série de desenhos para que, através desses desenhos, Kardec ele pudesse trazer notícias, que Kardec pudesse conhecer alguma coisa desses mundos tão estranhos e tão novos para nós. E ele então retrata personagens, animais, cenas da vida privada, né? E admiráveis desenhos representando as habitações, como diz Kardec, verdadeiras obras-primas de uma arquitetura indescritível por nós, né? Que, inclusive, diz ele, desafia a nossa mais fecunda imaginação. E ele fala desse Vitorien como um jovem literato que e ele diz, sem habilidade de desenhista, serviu de intermediário para Palissy, mas não diz de que maneira, em que momento o Vitorien fez, que ação ele fez servindo de intermediário. Ele apenas registra isso. E ele vai, então, concluir, ele termina ainda falando sobre o Palissy, dizendo que ele prometeu apresentar uma monografia ilustrada sobre estes mundos superiores ao nosso, e Kardec diz que esperava ainda por essa apresentação e que depois, recebendo esses trabalhos, ele consagraria aos médiuns desenhistas um artigo especial. Vamos aguardar, então, por esse momento, não é verdade? Muito bem. E ele termina ainda falando sobre Júpiter, dizendo para nós que, apesar de tudo isso tão desafiador, tão novo, né, para nós, tão sedutor, a adjetivação que Kardec usa,
que nos parece fazer de Júpiter o mais perfeito dos mundos, ele ainda não é um mundo onde estejam, habitem, se podemos dizer assim, os espíritos puros, considerando que os espíritos puros habitam algum mundo. Pensamos como é que fica essa afirmativa sobre mundos onde repousem espíritos mais elevados, cujo envoltório etéreo nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. Ele faz aí uma observação, volta lá, lê direitinho, como Kardec colocou, e são questões ainda apresentadas para nós, mas não devidamente esclarecidas, em um caráter que mais tarde nós vamos encontrar de universalidade do ensinamento dos Espíritos. Nós estamos aqui trazendo notícias dos artigos da Revista Espírita. E o próprio Kardec vai, quando ele responde no final desse artigo a pergunta de que se habitantes da Terra poderiam habitar em Júpiter, é muito interessante porque ele vai dizer que ele tomava muito cuidado para responder a essa questão, porque ele sempre procurou responder evitando as suas próprias ideias, e mais uma vez ele afirma que limitava transmitir o ensino que lhe fora trazido pelos espíritos, não aceitando levianamente algumas informações, com entusiasmo e refletido, com muito cuidado, vamos dizer assim, e muito critério. Então, poderiam espíritos que habitaram a Terra, da Terra passar direto para aí, depois não reencarnar mais na Terra e reencarnar em Júpiter? E Kardec diz, olha, sim e não, poder podia, mas difícil isso, porque as condições dos espíritos que estão ligados à Terra são ainda as condições de muita imperfeição. Então, dificilmente haveria o que ele diz, traduzindo em outras palavras, um progresso tal, um adiantamento tal da parte desses espíritos terráqueos, vamos chamá-los assim, que desse a eles condição de dar um salto na sua evolução, para reencarnarem no próximo momento em um mundo da condição desse mundo descrito como Júpiter. Mas se nós tivermos alguma pretensão nesse sentido, ele lembra, então, para nós que termina dizendo, manda um recado direto para nós nesse sentido, dizendo: os que podem esperar esse favor, seguramente não são nem os egoístas, nem os ambiciosos, nem os avarentos, nem os ingratos, nem os invejosos, nem os orgulhosos, nem os vaidosos, nem os hipócritas, nem os sensuais, nem qualquer um daqueles que se deixam dominar pelo apego às coisas terrenas. A esses, talvez, ainda sejam precisas longas e rudes provas. Mas isso vai depender, ele termina nos lembrando da nossa vontade. A gente termina perguntando a você: você teria vontade de, terminando essa encarnação na Terra, reencarnar num desses mundos felizes? Minha mãe dizia assim: então capricha, porque isso vai depender da sua vontade, do seu empenho em ser agora melhor. Se isso for possível, quem sabe, fica em aberto em nossos estudos. Muito bem. Chegamos ao final de nossa reflexão de hoje, agradecendo a você
pela companhia em nosso estudo, pela visita a nosso canal e desejando que você tenha um dia de paz, que haja paz em seu espírito, que haja paz em sua casa, em sua família, que haja paz em sua vida. Esperando encontrar você na próxima semana para mais um Conversando sobre a Doutrina Espírita. Até lá.